sabia que existem centenas de espécies de tartaruga? É verdade, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui com a veterinária Marta Malta, que teve o prazer de trazer coisas tão lindas aqui pra gente. Olha o que eu tenho aqui. Foi primeiro ao salão de beleza para vir ao Planeta Mulher. Essa é uma fêmea? É uma fêmea, é uma fêmea wave, sim, sim. Ela está assim muito agitada, querendo dar um passeio aqui no nosso estúdio, mas eu quis que ela ficasse aqui. Por que ela brilha tanto? Ela tem uma proteção da carapaça para umedecer. Então é um protetor que Sim. é um regenerador da carapaça, é um produto que se põe e na verdade elas ficam mais bonitas, então a apresentação da televisão foi o ideal. Muito bem. Mas é algo que seja um produto que seja para haver o umedecimento da carapaça, para ajudar, eles também têm uma descamação, portanto para ajudar que a descamação seja feita, e como estão com lâmpadas de aquecimento, para não estar com tão seco. Vieram preparadas para o Planeta Mulher. Úmida e tudo para estar aqui em beleza. Querem fugir, elas querem fugir, querem elas explorar. Querem passear, exatamente, explorar. Ô Marta, sabe que as suas entrevistas têm sido um sucesso. Eu Por onde eu vou, toda a gente fala dos coelhinhos, toda a gente fala de outros animais e querem saber. E hoje realmente nós trouxemos aqui as tartarugas, que para mim é surpresa. Tem pessoas que criam tartarugas aqui na Terceira. Sim. Né? Não é fácil, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A falar, sim. Quais são os cuidados? Essa no caso, qual é a marca? Essa é uma Graptemis, é vamos dizer, uma falsa Mississippi, que assim é mais fácil quando estão a falar. E elas são de água doce? São de água doce, estas são todas tartarugas de água doce. As que temos são aqui na ilha, e quando estamos a falar assim de tartarugas aquáticas, são todas de água doce, estamos a falar. Depois, quando queremos falar das marinhas, pronto, já é outro mundo, mas estas também são proibidíssimos de ter em casa, é ilegal. Mas falando nestas, são todas de água doce. Sim. E também temos as tartarugas que são terrestres, que não vão à água. Okay? Nunca. Temos aquelas que parecem uns dinossauros em ponto pequenino. E essas são terrestres e essas realmente não, a água não. Essas aqui nós podemos ter em casa. Sim. Mas saem em casa e entram no aquário, é isso? Sim, no aquário grande, ok? Sim. Normalmente as lojas de animais vendem sempre aqueles aquários mais pequenos, já em modo tropical, com a palmeirinha, mas foi-me a trepar aqui. Está a querer fugir. Que esperto! E na verdade, esse aquário é muito pequeno, Manter uma tartaruga nesse aquário acaba por ser um crime, porque não desenvolve o seu crescimento, não é o suficiente para nadar. As tartarugas nada bastante. Então eles têm que ter uma boa quantidade de água. Não sendo um exagero, eles precisam de 30 a 40 litros por, digamos assim, 3, 4 centímetros de carapaça. Portanto, eles precisam de um aquário grande para que possam nadar bem, exercitar e façam a sua atividade. Eles acabam por comer dentro da água, então se tivermos um aquário muito pequeno com pouca água em que eles não vão nadar, depois ao alimentarmos também a água suja sempre vão sofrer muito, vão sofrer mais seus dejetos e acaba por contaminar um pouco o meio se não tiverem lavagens frequentes. Sim. Mas essencialmente é completamente disparo do que eles têm no seu ambiente. Eles são tartarugas aquáticas. Se pomos uma tartaruga aquática num sítio que parece quase um copo de água, não faz sentido nenhum. Não estamos a dar o melhor para o nosso animal, de todos. Sim. As tartarugas são bons companheiros de casa? São divertidas. Lá está. Eu estou sempre Olha lá! Au! Não te magoes. Vou pôr aqui. Fome. Pronto, é melhor. Fome, ela é maroto. Portanto, aqui a queda, tu tens de estar mais quietinho. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Se elas são boas companheiras. Exato. Nós não podemos esperar como um cão, ou até um gato mais brincalhão, mas fazendo o cúmulo, que é o cão, que é super brincalhão, interage muito connosco, se calhar não vão fazer isso. Uma muito bem treinada e que gosta mesmo muito de brincar, vem. Agora, a verdade é que elas interagem muito com os seus donos. Uma tartaruga que esteja num sítio onde a família passa muito tempo, muitas vezes estão na cozinha ou mesmo na sala, muitos também estão lá fora no lago, mas as que estão mais dentro de casa, em que os donos colocam em sítios em que passam muitas horas, seja na cozinha, que é inevitável que se passe muitas horas, e somos portugueses, passamos sempre muitas horas na cozinha. Claro que sim. Ou então na sala, acabam por, quando nós chegamos, vêm logo assim contra o vidro, interagem, sabem perfeitamente que nós chegamos, conseguem pedir comida. Marta, toda vez que você vem aqui, eu aprendo coisas incríveis. E essa realmente é demais. Mas é as verdade. tartarugas conseguem conhecer quando nós chegamos. Conseguem saber quem é o dono e sabem perfeitamente até mesmo quem é o dono.
Eu, por exemplo, estranham-me a mim, mas à dona, aliás, obrigada Carolina Toste, mais uma vez, por... A Carolina era a dona dos coelhinhos. Era a dona dos coelhinhos. Porque essa casa é sua, Carolina. Sim, e a Carolina tem um zoo, adora animais e na verdade estas são todas as tartarugas que a Carolina resgatou. Sim. A Carolina adora animais e estas tartarugas foram todas resgatadas em idades diferentes e é um dono excelente que eles tentam sempre por cuidar, é espetacular. Aquela casa é do mais pequeno, do elemento familiar ao mais crescido. Protegem imenso os animais e eu adoro trabalhar com eles. Mostra já daí que são pessoas de bom coração. Sim, dizem que é sim. Impossível dizem que não, avaliamos não um pouco o nosso caráter pela maneira como nós lidamos com os animais. Sem dúvida. Sem dúvida que estamos a falar de boas pessoas. Mas sabe que cada vez que eu vivo mais eu percebo isso. As pessoas que têm um cuidado com o animal. E por quê? É bem simples da gente entender isso. Nós não temos que fazer... cara bonita, não é? Exatamente para os animais. Claro. E a gente não mostra nada para as outras pessoas porque estamos cuidando. Ou é verdadeiro ou não. Sim, não é? Mas tem uma coisa interessante que me chamou muita atenção. Então eu tenho aqui a Wave, que tem quantos anos mesmo? A Wave tem 16 anos. E esta tem 17. Mas por que a Wave é tão pequenita? Pois, a Wave, mas é linda. A Wave, a Wave é maravilhosa. Mas certamente, quando todo o seu período juvenil não teve a nutrição necessária. Portanto, para além de, provavelmente, teve o seu aquário muito pequeno, lá está aquele exemplo de palmeira pequenino, também não deve ter o aporte nutricional que ela precisaria. E mesmo aí estamos a falar do cálcio, porque podemos ver na Wave que ela tem ali um abalamento da carapaça, portanto a sua estrutura óssea não ficou bem consolidada e o seu crescimento não foi adequado. E vemos que não está, por exemplo, aqui como está a Aqua, que tem aqui uma carapaça com uma conformação. Ela não conheceu a Carolina a tempo. Um pouco a conformação da carapaça, mas consoante a sua espécie. Mas conseguimos perceber que a Wave, pronto, e até mesmo comparando com uma tartaruga da mesma espécie, da mesma idade, que está realmente completamente diferente, com um crescimento adequado ao seu tamanho, até poderia estar mais, mas geralmente andam por esta ordem de grandeza de tamanho associado à idade. Elas também não crescem mais do que essas aí? Podem crescer mais um pouco, ainda podem crescer mais. Mas essas já não crescem mais? Crescer muito mais. Quando é que uma tartaruga fica adulta? Um ano? Pois, na verdade... Mais ou menos? Não, mais. É mais tardia. Uma tartaruga, temos uma tartaruga adulta, 5 anos. É uma tartaruga adulta. Ainda bem mais do que um ser humano, não é? Sim, sim, exatamente. Não. Não, geralmente dizemos aos 18. Sim, mas eu estou a perceber o que está a dizer, que crescida, isto é, já não precisar de uma independência comparando com um animal. Exato. Tem a ver com o seu tamanho, com a sua expectância de vida. Portanto, são animais que conseguem atingir os 30 anos, 40 anos, estabelecer ali o adulto. Quando estamos a falar em adulto, talvez temos quando estão aptas reprodutivamente, com capacidades para reprodução e para sobreviver, e fazemos um leque de todas essas características, talvez até seja inferior aos 5 anos, pois também vai depender de espécies, mas eu diria entre 2 e 5 anos. Não é uma tartaruga ao fim de 1 ano, 2 de vida, não está completamente matura, até por todo o esquema de conformação, não está preparada. Não. Então temos que até porque uma tartaruga vive muito. Vive imenso. 100 anos quase. Aquelas muito grandes, sim, mesmo aquelas das Galápagos, tartarugas das Galápagos, ou até tartarugas marinhas, muito grandes, grande calibre, vivem bastante anos. Estas aqui, uns 30, 40 anos, principalmente se forem em cativeiro, portanto, em casa das pessoas, é bastante. Pois é, isso que eu ia falar, olha a responsabilidade. Esse nosso quadro, essa nossa rúbrica tem essa importância também de dizer para toda a gente em casa que, ok, vamos ter um coelhinho, é lindo, vamos ter uma tartaruga, mas atenção, se você tem 30 anos e compra uma tartaruga, você vai deixar aquilo de herança para os seus filhos e netos. E ainda hoje estivemos a falar sobre isso, porque uma cliente estava mesmo a falar, na verdade era mesmo uma tartaruga, e tinha uma dúvida, estava a perguntar-me, porque nas lojas de animais normalmente quando adquirem os animais, não lhes explicam isso, como é que devem tratar ou não devem tratar, e normalmente dão expectâncias de vida, portanto, baixas. Olha, dura 3 anos, que não é nada verdade, quer dizer, são animais que vivem muito mais. Mas vemos coelhos. Os coelhos podem dizer que dura só 2, 3 anos e na verdade duram 12, 14 anos. E as tartarugas duram 30, 40 em cativeiro e em meio selvagem uns 30, 20
30, porque também estão mais sujeitas a doenças, a predadores, se bem que elas próprias são os predadores. Pois. Okay? Elas são carnívoras? Elas são carnívoras. E podemos dizer que sejam omnívoras. Elas comem verdes, comem verduras, comem bastante Também. verduras. Sim, comem folhas, comem legumes. Tubérculos não creio que seja muito o que eles mais gostam, mas sim. E depois são carnívoras, pronto, mas têm a sua parte carnívora. Portanto, podemos dizer que as aquáticas são omnívoras. Já umas terrestres, tartarugas terrestres, aquelas que parecem os dinossauros, completamente só verduras, são herbívoras. Pois isso também é uma outra questão importante da gente ver. A alimentação. Sim. De repente eu encontro uma dessa e compro e chego em casa, ou dou carnes, e isso pode trazer transtorno, inclusive, para a saúde. Claro, e sempre bom é fazer uma boa pesquisa, é como tudo, não é? Sempre como se adquirir um animal, seja um cão, um gato, não é? Pesquisarmos bem sobre a espécie, até para ver se nos adequamos no futuro ao maneiro e aos tratamentos e aos cuidados que vamos ter com eles. Mas também para isso, o que é que eu vou alimentar? Há uma série de sites que explicam muito bem, e profissionais, até pessoas que já têm desde bebê quase criação, então entendem muito sobre o assunto e explicam tudo, e são sites fidedignos. Agora, sem dúvida que é preciso perceber que, por exemplo, só os camarões não é uma alimentação. Quando nós falamos de tartarugas, só dá aqueles camarões secos, não é alimentação. Há pessoas que também alimentam com comida de peixe, as tartarugas. Sim. Também não é ideal. Hoje em dia já estão formuladas rações mesmo para as tartarugas. E devemos basear-nos nisso. Além disso, as tartarugas têm que ser alimentadas diariamente, dependendo da idade. E podemos fazer planos nutricionais, complementar, fazer ração, depois fazer verduras, fazer um dia que devemos dar um bocadinho de carne de frango. Há umas que adoram fiambre, as pessoas adoram, eu adoro fiambre. Pois, eu já fiquei sabendo dar disso. Fiambre e pronto, e devemos realmente, e quanto mais variada, também um pouco como nós, quanto mais variada seja a alimentação e mais cuidada, isto é, elas engordam, elas ficam obesas. Elas ficam obesas ao ponto de não conseguirem recolher os membros para dentro da carapaça. Que Portanto, engraçado. é verdade, há donos que eu devo estar a dar alguma coisa a mais porque já está muito pesada. E é verdade, podemos nos aperceber, porque as tartarugas têm esta particularidade de serem animais que estão a viver dentro de uma casa, da sua casita, da carapaça, mas conseguimos perceber que elas aqui costumam fazer acumulações de gordura aqui junto aos anteriores e nos posteriores, e depois as almofadinhas de gordura aumentam tanto que não conseguem recolher. Ai, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar. Olha, a Wave tá nem elas safam. Assim eu já fico até mais feliz, ok? Olha, o Wave tá olhando pra mim com uma cara assim, você não é a Carolina. Mas calma que você já vai voltar pra lá. Reagem bastante. Reagem. Sim, e no início ela tava mais agitada e agora ela já tá mais calmita. Sim. Quer dizer, ela sentiu aqui alguma coisa diferente, é verdade. Agora, a pergunta que não quer calar. Então. De quanto em quanto tempo que nós temos que levar as tartarugas ao veterinário? Portanto, vacinam? Não, as tartarugas não vacinam. Não têm numa vacina específica que temos. Agora temos de ter cuidado, essencialmente, com a desparasitação das tartarugas. Como qualquer outro animal, a desparasitação, volto a dizer, é essencial. Nas tartarugas também. Principalmente as tartarugas em que estão nos lagos e contatam com ervas verdadeiras e ervas que realmente temos larvas e ovos de larvas e que depois podem completar o seu ciclo no seu interior. Então a desparasitação é essencial. Eu diria que 6 em 6 meses é um bom período, uma boa frequência anual para fazer o check-up. Isso vai ser muito bom porque o veterinário vai poder ver deficiências nutricionais, a vitaminose. Há uma vitaminose muito comum que é a vitaminose A, em que depois vamos começar a ver, por assim dizer, o olho inchado e os ouvidinhos, e vamos ter outros problemas. Portanto, é essencial porque o veterinário realmente vai se aperceber de problemas que os donos não estão tão à espera. Sim. Por assim dizer. Não são todos os veterinários que têm, que sabem mais preparação para. Sim, isso é um ponto interessante. Acho que hoje em dia nas faculdades já inserem disciplinas sobre os animais exóticos, cada vez mais, animais até silvestres, mas os anteriores, portanto, a falar da minha geração e gerações anteriores, de facto era uma coisa que tinha que ser procurada fora da faculdade. Sim, era muito porque a sua pouco. especialização é essa. Isto a veterinária não é como a medicina humana, que temos de falar de especialistas, isso não existe em nenhum país. Mas existe... podemos dizer, não é que haja
de categorias de especialidade, todos os veterinários podemos fazer todas as especialidades, por assim dizer, mas não podemos dizer que aquele veterinário é especialista ou não. Podemos dizer é que ele realmente tem uma queda profissional forte, porque foi fazendo e criando Mais títulos, cursos, podem fazer pós-graduações e mesmo há organizações europeias de répteis, de aves, e podemos fazer os exames e entrar nesses grupos, e que é ótimo, é excelente, e temos realmente as avaliações são excelentes e os conhecimentos que adquirimos são excelentes. Mas sim, de facto, os veterinários na escola, a veterinária é cão, gato, porco, cavalo, e estas espécies, as aves, os coelhos pequenos ainda, portanto, isto que nós estamos a falar de exóticos, estes novos animais de companhia que nós falamos, de facto não são estudados a esse ponto, e temos que recorrer a essas informações fora dos nossos estudos normais, por assim dizer. Você me disse que a Wave e os três foram resgatados. Sim, resgatados. Resgatados de onde? Foi alguém que comprou e que soltou? De donos, por exemplo, que já não conseguiam o tamanho, suportar um tamanho. Por exemplo, há donos que tinham até numa... isto acontece muitas vezes, realmente não sei a história aqui, em que situação é que estavam, não sei se mudaram de ilha ou não, mas... compram e depois... Mas geralmente é pelo tamanho, isto é, não esperavam que ficasse assim tão grande e não têm capacidades para os manter. E devem ter procurado, acho que deve ter sido isso, e procuraram a Carolina, como tem um espaço maior, e também devem conhecer bem os cuidados que a Carolina presta aos seus animais, e deram à Carolina. Mas muitas vezes acontece, muitos clientes, eu fico realmente triste quando isso acontece, mas eu percebo, porque simplesmente não tiveram essa educação para que isso não aconteça, animais deste tamanho que vivem, passam a vida dentro de um alguidar. Pois é. A vida deles é numa banheira de bebê ou num alguidar e não têm um sítio para eles. Isso é muito importante a gente falar. Mas é porque realmente não sabem como construir um lago, como fazer um lago artificial. Mas hoje em dia até acho que não há desculpa, porque há vídeos no YouTube a explicar isso tudo. Exato. E os cuidados. Realmente uma pessoa olha para este animal, acho que até a Carolina estava a dizer há bocado, parece que não temos de ter assim tantos cuidados, mas na verdade temos de ter bastantes cuidados. A luz que recebem é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas pensam, ele está ao pé da janela e está a receber toda a luz precisa, mas na verdade na luz não passam os raios o UVB, que são essenciais para eles, e outros ultravioletas. Precisa movimentar, não é? Sim, precisam de ir para a luz, ou a luz solares, ou então ter lâmpadas especiais, lâmpadas de aquecimento, lâmpadas de luz, o UVB. Portanto, precisa de cuidados e é preciso gastar algum dinheiro com estes animais. O gasto inicial para os ter em boas condições é algum, mas depois com a idade e com o apego que nós vamos tendo também se dilui. Mas depois realmente é só mais inicial. Depois o gasto não é assim tanto. É preciso haver uma grande disponibilidade, porque requerem limpezas, requerem cuidados diários, principalmente tartarugas em água doce, que às vezes criam certos depósitos de água na carapaça e pronto, e temos que fazer uma lavagem, tá? Umas escovinhas para lavar. Olha, minha roupa hoje, eu vim assim de verde para combinar com as tartarugas, foi de propósito. Tropical. Completamente tropical. Mas olha, tem algum tipo de tartaruga que é melhor pra gente criar em casa do que outros? Tempo esgotadíssimo, como sempre, nós duas, né? Essa pergunta é bastante difícil, eu acho, de responder. Sim, acho que o que calha são lá. Todas dóceis, as aquáticas são bastante dóceis. Estamos a falar com uma terrestre, elas são mais temperamentais, são mais divas. Às vezes podem estar mais mal dispostas, mais carrancudas, não nos ligam tanto, outras vezes estão super... Vou-te pôr no chão, porque tu vais cair a queda. É muito perigosa as quedas das tartarugas. Pois é. Por exemplo, aqui a segurar no foam, tem todos os nomes de água, é a aqua, o foam, que é a espuma, é o wave, e é preciso ter muito cuidado, mesmo quando eu estou a segurar, ela tem muita força aqui nos posteriores, e ele segura-me e lança-se para a frente. E mesmo a wave. E uma queda, tem muita força. Ainda por cima tem um pouquinho de medo. Eles nadam, eles estão sempre a nadar, eles têm muitos músculos, e é preciso ter muito cuidado. Mas acho que é difícil, porque acho que também as tartarugas têm muito a ver com o dono que têm. Se nós tivermos as tartarugas, se tivermos um dono que não lhe liga nenhuma, só tem ali no aquário, muito quase para fazer mobília na sala e para ficar bonito, claro que a tartaruga também vai perder o interesse no dono e não vai interagir, não vai fazer coisas giras. Agora, se for um dono que brinca, que lhe dá comida, faz exercício, faz uma área de descanso gira, tem cuidados com o aquário, brinca, interage, muda logo o modo como esta tartaruga vai ser no futuro e como interage connosco. Sabe uma coisa muito curiosa? Você falou, as tartarugas interagem, e eu, que nada. Mas você pode acreditar, da hora que ela chegou, ela já
eu já sinto que ela sinto. não está Sim, incomodada, exatamente. como ela acabou de... Já Quando não ela vê como uma ameaça. já não vê como estou ameaça. tranquila. E eu sinto que se calhar, se ela começar a ouvir mais vezes a minha voz, já Claro. a gente já começa Vai a ter ter uma ligação. É verdade. Uma Eu acho que relação, sim. sem dúvida. Eu acho que Que eu vejo isso engraçado. muito nas idas ao veterinário. A primeira ida ao veterinário, muitas vezes eles ficam muito agitados, muito zangados, e depois na segunda também depende depois do que temos de fazer. Mas geralmente Exatamente. na segunda já estão, se for uma desparasitação rotineira ou um problema de descamação, que não é nada muito agressivo, em fazer grandes manipulações, na segunda vez já esticam Mais bem o tranquila, pescoço, já querem ver tudo. Somos extremamente curiosos, estão Pois sempre é. com a cabeça no ar. Mesmo essas duas já estão mais calmas. Sim. Do O que Fome no nunca início. está calmo, ele Pois nunca é. desiste. É. Ele é demais. Ele, na sua casinha, a Carolina costuma dizer, ele gosta de ficar quietinho, mas depois comigo ele está sempre a querer fugir. Por que será, né? Já deve ter feito aí qualquer coisinha. Ele, coitadinho, ele comigo, ele precisou aqui de umas ajudas, mas ele dá-se bem com toda a gente, eu acho. Muito bem. Adivinha? O nosso tempo Eu está sei, esgotado. É terrível. Porque, olha, sabe que com algumas pessoas é ruim, mas com você é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente deixa outros assuntos para as próximas entrevistas. É verdade. Marta, como sempre, foi maravilhoso. Obrigada. Como sempre, você contribuiu e muito. Obrigada. Obrigada por essa partilha maravilhosa e pelos visitantes que Sim, você trouxe aqui acho no que temos Planeta que agradecer Mulher. a eles, temos que os agradecer, que realmente são estrelas. Isso Só queríamos estrelas, por assim dizer. É verdade. Ou já são estrelas, já vêm aqui e estão muito à vontade. Não, muito obrigada. Obrigada. Pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Isso mesmo. E para você que está nos ouvindo, eu gostava que você pensasse numa coisa. Respeitar os animais e o planeta é dever de todos nós. Agora, amá-los, isso é um privilégio. Até o próximo programa.